Seja bem-vindo ao nosso vídeo, no qual nós vamos apresentar uma espécie de mini curso, que na verdade é uma palestra que eu dou desde 2011, sobre enfrentamento de perdas. Eu considero esse assunto bastante relevante, porque ao longo da nossa vida, ninguém nos prepara para perder. Ninguém nos prepara para os momentos de dificuldade. Nós somos preparados para sermos vencedores, para termos sucesso. A família quer uma pessoa bem-sucedida. A escola não prepara a gente para sermos um excelente fracassado. Então, quando acontece o erro, o fracasso, a perda, a gente não sabe o que fazer. Quando a gente cai, parece que ninguém nos preparou para isso, né? Então, esse curso ele visa nos preparar melhor para os momentos de dificuldades, que são vários ao longo da nossa vida. Nós vamos falar de morte, nós vamos falar de luto também, mas nós vamos ver que toda perda afetiva que nós passamos na vida é um luto, pode desencadear um luto, não necessariamente é, mas pode desencadear um luto. Então, vamos aprender a lidar com isso, né? Vamos entender um pouco melhor. Então, nós vamos nos aproximar da finitude para entender como viver melhor, essa é a ideia. E eu me coloco à disposição de vocês hoje, aqui, para a gente olhar para isso, e a minha postura diante disso não é como quem sabe, é como quem sofre. E por sofrer, me aproximo do sofrimento e da dor, tento entender e compartilho com vocês um pouco dessa compreensão que tive ao longo desse período. Eu trabalho com terminais, trabalho com pacientes que sofreram perdas, né? E então vou compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Bom, peço, antes de iniciarmos nosso trabalho, que vocês tenham uma certa paciência comigo, porque o que nós vamos falar hoje, na verdade, é exatamente aquele tipo de assunto que as pessoas não têm o que dizer. Nós vamos falar do indizível. Quantas vezes você já se aproximou de um enlutado e não conseguiu dizer nada? E eu vou tentar dizer algo sobre esse indizível. Então, as palavras elas faltam, as palavras elas não são completas em algum momento. Eu vou ter de fazer uso de metáforas para nós termos alguma compreensão sobre esse assunto. O que eu posso dizer é que todos teremos perdas. Então, vale muito a pena todas as pessoas que puderem aprenderem um pouco sobre isso, olharmos um pouco sobre os temas que eu vou apresentar e nos dispormos a meditar, a refletir um pouco sobre esses temas, né? Bom, antes de iniciarmos também quero dizer que eu tenho um método de apresentar esse conteúdo para vocês. Esse método vai ser como se eu abrisse quase até o final da palestra várias gavetinhas. Vocês vão perceber que dá a sensação que eu abro um tema e eu não fecho o tema. Eu apresento outro tema e eu não dou um fechamento do tema. O que eu vou fazer? Eu vou abrir diversas gavetinhas. E somente nos últimos 20 minutos, meia hora, é que eu vou arrematar tudo que eu falei, e aí vocês vão ver que nos momentos finais tudo vai fazer sentido. Então, eu vou abordar vários temas que são importantes para lidarmos com a morte e o luto, com as perdas, e só no final eu vou fazer esse grande fechamento, digamos assim, onde eu espero que tudo faça sentido. Certo? Então, sem mais delongas, nós vamos iniciar o estudo do nosso tema, tanatologia, enfrentando perdas para viver melhor. Aí você vai dizer, mas, Joel, o que é tanatologia? O que é isso, né? Que termo estranho é esse, né? Eu nunca ouvi falar, né? Pois é. Então, tanatologia é uma ciência. A tanatologia, ela visa estudar a proximidade da vida com a morte, né? Esse tema, ele vem de um deus grego chamado Thanatos, né? Thanatos, ele era irmão de Hypnos. Então haviam dois irmãos na mitologia grega, Hypnos e Thanatos, e eles eram então irmãos. Aqui nós já temos uma alegoria interessante para pensar na morte, né, como sendo dois irmãos, né?
Muito interessante essa figura de linguagem, né? Então é dali que nós tiramos a palavra estudo da morte, né? Bom, então essa tanatologia é uma ciência que estuda a vida e a morte, e a intenção dela é humanizar tanto o atendimento, né, quanto humanizar o nosso próprio processo quando chegar o nosso momento de completamento desse ciclo da vida. É uma ciência que olha e ao mesmo tempo ilumina a vida, porque ela ajuda a termos essa maior compreensão. Então, de alguma forma, é possível nós aprendermos, né, com todos aqueles que vão passando ao longo da nossa vida, né? E o que eu vou fazer hoje com vocês não é apenas tanatologia. O que nós vamos fazer agora se chama tanatopedagogia, né? Tanatopedagogia é exatamente aprender sobre a morte, estudar sobre a morte. Então, no momento que nós estudamos, nós estamos fazendo essa pedagogia do estudo da morte. Isso nós chamamos de tanatopedagogia. Essa tanatopedagogia, ela visa restaurar o processo natural da morte e do morrer, como eu falei, como um ciclo de encerramento de ciclo. Ela busca educar para a morte. Vocês já devem ter ouvido alguma vez o termo a pessoa ter uma boa morte. Ela visa educar a gente a ter uma boa vida, e essa boa vida vai refletir também nessa boa morte. Ou seja, uma pessoa que tem uma boa vida, ela também teoricamente teria uma boa morte, estaria preparada. Aquelas coisas que fazem sentido para a nossa vida também dão sentido para a nossa morte. E esse estudo, ele é um estudo interdisciplinar, né? Ele é interdisciplinar, interreligioso, e vocês vão ver que a minha abordagem hoje aqui é uma abordagem da psicologia, então não é tanto uma abordagem religiosa, não vou tocar muito na questão religiosa, certo? Bom, então vocês verão que nós vamos fazer essas gavetinhas que eu disse, e eu vou começar isso agora, certo? Bom, primeira questão que eu vou apresentar para vocês é que a morte, ela é um grande tabu. Um grande tabu. Quando nós nos aproximamos da morte, nós percebemos que é difícil falar sobre ela. Se nós observarmos as coisas em comum entre as culturas do mundo, essa dificuldade em lidar com a morte está presente em grande parte das culturas mundiais. São poucas as culturas que conseguem ter assim, uma facilidade, uma leveza, uma proximidade em trabalhar esse assunto, né? A maior parte das culturas, elas têm dificuldade em lidar, né? Assim sendo, vamos olhar um pouquinho como é que a gente pode ganhar qualidade de vida estudando a finitude. Então eu inicio com as minhas famosas gavetinhas. A primeira gavetinha que eu vou utilizar é falar com vocês sobre a autoconsciência. Eu poderia lhes dizer assim: é muito raro nós termos momentos de total autoconsciência em nossa vida. A maior parte dos momentos em que nós estamos vivendo, nós de fato não estamos sendo autoconscientes. Eu poderia dizer para você assim, que se eu inventasse um número, eu diria que 90% do tempo nós não estamos vivendo com autoconsciência. Nós estamos passando pelas situações da vida e não estamos de fato mergulhados naquele exato instante. Na maior parte do tempo, além do presente, nós estamos preocupados com o futuro, nós também estamos remoendo questões do passado. E o passado e o futuro nos roubam de viver adequadamente o presente. Sendo assim, nós vamos perceber, no estudo da morte e do luto, que tem pessoas que têm muita dificuldade em manter-se no presente. As pessoas ansiosas, por exemplo, elas vivem com medo de um futuro que elas têm a sensação de que vai trazer coisas ruins, e esse futuro que elas estão criando em sua mente está impedindo-as de viver de maneira satisfatória o presente. Quer dizer,
é muito fácil nós cairmos na armadilha de nos roubarmos a autoconsciência. De fato, à medida que nós vamos estudando, nós vamos percebendo essa importância de buscar conhecer-se. Essa importância de estar no aqui e no agora, porque é aí que eu existo. Eu existo no presente, é aqui que eu estou. Né? Então, essa importância de buscar conhecer-se vai nos ajudar a trabalhar a autoconsciência. Por isso, eu vou trazer alguns termos, alguns conhecimentos ligados à psicologia analítica de Carl Jung. E a psicologia analítica, ela foi muitas vezes tocada pela física, porque o fundador da psicologia analítica ele era amigo de Albert Einstein e de Linus Pauling, né? Homens também da ciência, e esses homens, de alguma forma, em alguns momentos, eles tocaram Jung com as suas ideias. Né? Einstein, por exemplo, nos diz que tudo é energia. Isso é tudo que há. Sintonize a frequência que deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física. Quando ele fala isso, ele abre espaço para nós pensarmos um pouco o que é a vida. Né? Eu poderia lhe perguntar, o que é a vida para você? Né? E vida envolve o conceito de energia. Vida, de alguma forma, também é energia. Enquanto temos uma certa energia disponível, estamos vivos. Quando essa energia desaparece de alguma forma, nós não estamos mais vivos. Também tem consciência na vida, né? Não é só energia. Né? Talvez um raio, um relâmpago não seja vida, mas é energia, mas não é vida. Quer dizer, vida não é só energia, né? Existe algum tipo de consciência também. Então, consciência, energia, eu estou falando da vida humana. Né? Você vai me dizer, uma pedra talvez não tenha consciência. Bom, eu estou falando da vida humana. Né? Então, o que é a vida humana? Né? E aí nós podemos considerar que essa energia, ela às vezes aumenta, ela às vezes parece que nós ficamos praticamente sem energia, e essa energia ela sofre influência de algumas coisas. Então nós vamos verificar agora do que nós sofremos influência, o que faz com que às vezes nós nos sintamos tão exauridos, tão sem capacidade de enfrentamento da vida, e por outras horas estamos cheios de uma energia. Né? Então assim nós podemos pensar num outro termo, importante para a nossa reflexão, além da autoconsciência, que é a autonomia. A autonomia está diretamente relacionada às questões da vida, porque o que seria uma autonomia? Né? Ao longo da vida eu vou adquirindo capacidade de transformação. Essa transformação ela deve ser uma transformação consciente para que eu possa adquirir essa autonomia. Essa vida que é cheia de energia, energia é movimento. Enquanto essa energia estiver em movimento, estou caminhando na direção da vida. Quando essa energia vai estagnando, eu vou caminhando na direção da morte. Então parece que movimento está ligado à vida, e estagnação parece estar ligado a algum tipo de morte. Né? E o que é que nos leva ao movimento? O que é que nos leva à transformação? Né? Então, vamos pensar um pouco isso também? Bom, eu vou ter de falar então de dois termos que até parecem religiosos, mas você vai ver que a nossa conotação não é religiosa. Eu vou falar de fé, em primeiro lugar. Por exemplo, eu lhe pergunto, qual é a diferença entre ter fé e acreditar? Você já pensou nisso? Por exemplo, imagine que você descubra, logo mais no próximo noticiário, que eu fui preso. Depois de você ouvir essa palestra, eu fui preso. E você vai se surpreender e dizer, nossa, o Joel preso, o que será que aconteceu? Não esperava.
E aí você ouve o que eles estão falando e você diz, puxa, nunca imaginaria que o Joel fizesse algo assim. Mas você não me conhece muito bem, você não coloca a sua mão no fogo por mim. Então, você não vai lá na delegacia falar com o delegado e dizer, olha, seu delegado, eu tenho certeza que o Joel não fez isso do que estão acusando ele. Ele é inocente. Você não vai fazer isso porque você até acredita na minha inocência, mas não coloca a sua mão no fogo. Ou seja, acredita, mas não tanto assim, não é? Agora imagine que você seja o meu melhor amigo. Nós somos amigos de infância. E nessa amizade desde a infância, você me conhece muito bem. Bom, além disso, alegaram que esta tarde, ao me prender, eu teria feito algo. E você teria passado esta tarde comigo. Nós estávamos juntos. Por exemplo, estávamos num boteco jogando sinuca, com mais outros 2 amigos. Você tem certeza que eu não cometi o que estão me julgando porque você estava junto comigo, nós estávamos nos divertindo? Você acredita tanto na minha inocência que você se move. Você resolve ir em direção ao delegado. Você vai na delegacia e vai dizer, olha, estive junto com ele essa tarde, eu sou álibi, eu sei que ele não cometeu este crime. Vocês se enganaram. Você vai até mim, pede para me ver e pergunta se eu preciso de alguma coisa, se eu preciso de dinheiro, se eu tenho algum advogado, se você quer que chame alguém. Você acredita tanto na minha inocência que você se move. Veja bem, fé é acreditar tanto em algo que você se move na direção de algo. Por fé, por causa da fé, você levanta todos os dias da cama. Você levanta da cama por um ato de fé. Você levanta da cama porque você vai fazer algo no qual deposita fé. Por exemplo, você é estudante de um curso de graduação que demora 5 anos para se formar. Bom, durante 5 anos, você enfrenta várias dificuldades. Você sai da cama cedo, você vai à aula, você passa frio, você se molha, você precisa estudar, você precisa pagar, você precisa trabalhar para pagar, você passa por uma série de situações acreditando que após aquela formatura você vai ter uma vida boa, melhor do que agora. Você tem um ato de fé nessa vida futura, de que esse curso realmente vai lhe fazer bem. E você então levanta da cama todos os dias por esse ato de fé. Então entenda que o que me leva a esperar algo de bom da vida é um ato de fé. Portanto, a fé está ligada à esperança. Quem tem fé em algo tem esperança de que a situação de alguma forma vai melhorar. Enquanto você tem fé em algo e essa fé te move, você está na direção da vida. Quando você não acredita mais naquilo que acreditava antes, você deixa de esperar algo bom daquilo que você acreditava. Quando você deixa de esperar algo bom, você não espera mais nada daquilo. Você desespera. Não espera mais, desespera. Então, ao contrário da fé, é a desesperança. A desesperança é como se te levasse na direção de uma morte simbólica. Porque não existe só a morte física. Observe uma pessoa depressiva. É uma pessoa que está desesperançosa. A pessoa depressiva, ela simula uma morte em vida. O quarto dela é o próprio túmulo. Ela tem vontade de deitar, apagar a luz e não fazer mais nada. Ela não tem mais fé em nada. Ela perdeu sentido quando perdeu a fé. Então, essa pessoa está desesperançosa. Essa pessoa não espera mais nada. Ela está em desespero. Não é verdade? Então, morte, vejam bem o que eu estou dizendo, não é só física. A morte também é quando eu não quero mais nada, quando eu não espero mais nada, quando eu não tenho mais desejos, eu não tenho mais projetos de vida. Assim sendo, meus caros, pode acontecer de nós termos de nos reinventar ao longo da vida. Reinventar. Porque, como eu observei antes, essa morte, que também é
quando eu não quero mais nada, quando eu não tenho desejos, quando eu não consigo mais ter projetos de vida, ela faz com que eu não enxergue mais quem eu fui. Vejam nesse desenho esse homem que observa a sua criança interior por trás da sua sombra. Parte do que ele foi está escondido agora. Então eu preciso reinventar-me muitas vezes ao longo da minha vida. Essa reinvenção, ela vai exigir de mim adaptação. Então vocês vão perceber que dentro dessa ideia de movimento, viver também é uma situação de constante adaptação, uma constante reinvenção. A pessoa que está lidando com sua vida é uma pessoa que precisa constantemente adaptar-se. Então tem pessoas que vão ter muita dificuldade de lidar com as perdas porque não são autoconscientes. Tem umas pessoas que vão ter muita dificuldade em lidar com as perdas porque elas não são pessoas autônomas, elas têm muita dependência de outras pessoas. Tem pessoas que vão ter dificuldade de lidar com as perdas porque elas perderam a fé, elas estão em desespero, elas estão desesperançosas. Tem pessoas que vão ter dificuldade em lidar com suas perdas porque essa sucessão de perdas que passaram fizeram com que elas se sentissem mortas em vida. Elas não têm mais novos projetos. Não é verdade? Pois bem, tudo isso pode fazer com que aquela nossa energia, que eu falei antes de Einstein, aquela nossa energia, a gente sinta que ela está baixando. De repente eu não tenho mais tanta energia assim para tocar adiante os meus projetos. Né? Então, psicólogo adora falar essa palavrinha, libido, não é verdade? O que seria libido? Bom, eu não vou dar para vocês nenhum conceito técnico, eu não vou falar psicologuês hoje aqui, eu vou fazer de tudo para fugir das palavras difíceis, dos conceitos técnicos, vou falar de um jeito bem simples. Assim também vou dar um conceito simples de libido. Não é um conceito de livro, não é um conceito para os meus queridos colegas psicólogos, é um conceito para você entender libido de um jeito bem simples. A libido, imagina que você seja uma garrafinha cheia de uma capacidade de amar. Esta capacidade de amar que você tem dentro, armazenada dentro dessa garrafinha, é a sua libido, é a sua capacidade de amar. Pois bem, acontece que às vezes alguém chuta essa garrafinha, ou você mesmo se derruba, né? Alguém chuta, ou acontece um evento ambiental, por exemplo, um vento derruba essa garrafinha, não é? Acontece alguma coisa que essa garrafinha se derruba. E ao ser derrubado, esse líquido sai dessa garrafinha. Naquele instante, então você está com baixa capacidade de amar. Né? Então as perdas, elas te derrubam, elas te capotam, e quando isso acontece, você sente que as coisas de repente estão mais cinzas, o mundo está mais acinzentado, você tem dificuldade em se achar o máximo, você tem dificuldade em se achar bonito, em se achar bonita, de repente você se sente feio, você se sente incapaz, você se sente às vezes indigno. Né? Essas são situações que demonstram que a sua capacidade de amar a si mesmo, ao outro e ao mundo está baixa. Ela foi modificada. Isso eu vou chamar de baixa libido. Pois bem, quando estamos com baixa libido, acontece que algo em nós está muito diferente agora. Jung fala, ele usa uma metáfora, na qual, nessa metáfora, ele apresenta a ideia de que nós somos, ao invés de uma pessoa, é como se nós fôssemos 3 pessoas. É como se eu fosse uma criança, ele fala da criança interior, é como se eu fosse uma mulher e um homem. Ao mesmo tempo eu fosse essas 3 pessoas, uma criança, uma mulher e um homem. Ele fala que essa mulher, então, vai representar os aspectos femininos da personalidade, e esse homem vai representar os aspectos masculinos da personalidade.
E eu não estou falando aqui de homoafetividade, é só uma metáfora para nós podermos nos entender melhor. Às vezes, essa criança interior, ela está falando mais forte. O meu funcionamento é um funcionamento mais infantilizado, eu estou regredido, eu estou com o meu sistema emocional funcionando como se fosse uma criança, eu estou muito centrado no meu umbigo, eu quero receber, 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 não estou preocupado em dar. Então, às vezes, eu sou dominado pelo meu funcionamento mais feminino. E às vezes eu estou dominado pelo meu funcionamento mais masculino. Quando um deles falha, eu posso utilizar estes outros funcionamentos. Ele também diz que cada funcionamento deste, masculino, feminino e a criança interior, tem seus aspectos positivos e tem seus aspectos negativos. Tem seus aspectos iluminados e tem seus aspectos sombra. Tem seus aspectos que eu posso chamar de sagrados e tem seus aspectos terríveis ou feridos. Né? Então, nós entendemos que para o feminino, veja que não estou falando das mulheres, porque os homens também então têm o seu lado feminino. Para o feminino em todos nós, o olhar do masculino é constitutivo do feminino. Nós precisamos do olhar do pai. Nós precisamos que o pai olhe e diga: uau, que legal que você está fazendo, que bacana isso que você fez. Nós precisamos do olhar do parceiro, da parceira, do chefe, da pessoa que por alguns instantes está sendo incisiva, masculina, proativa sobre a gente. Nós precisamos desse olhar para dizer: uau, está tudo certo. A mulher, agora sim falando de mulher e homem, a mulher, nas primeiras experiências que ela tem com os seus primeiros amores, os primeiros homens da sua vida, por exemplo, usando um exemplo heteronormativo, ela precisa olhar no fundo dos olhos do seu amado, e lá no fundo dos olhos do seu amado, quando ela olhar, ela sentir naquele olhar, que aquele olhar está dizendo: uau! Está olhando para ela e o que ela está vendo é: uau! E aí ela olha e sente: puxa, eu sou, uau, que incrível! Isso é constitutivo do feminino. E às vezes acontece desse olhar desaparecer, esse olhar em algum momento falhar. E aí eu sinto que ninguém me olha, eu sinto que de repente eu não estou mais sendo vista. É como se eu estivesse desaparecendo, é como se eu não tivesse mais corporeidade. E essa falta desse olhar que um dia eu tive, quando desaparece, é um dos fatores que gera baixa libido. É um dos fatores que pode fazer relações morrerem. É um dos fatores que pode fazer a pessoa se sentir uma morta-viva. Ela se sente de repente um zumbi. Esse seu feminino eu posso chamar de alma. Porque Jung batizou esse masculino e esse feminino a esses aspectos masculinos da personalidade, Jung denominou ânimos. E aos aspectos femininos da personalidade ele chamou de ânima. Ânimos, então é o nome desse nosso homem. Ânimos significa ânimo, força de vontade em latim. Então às vezes você está sem ânimo, sem força de vontade. Significa que o seu masculino foi atingido. De alguma forma o seu masculino está ferido. E nesse processo da vida, nesse momento, você está sem ânimo, sem força de vontade. O masculino ferido. Vamos descobrir o que aconteceu com esse masculino. Às vezes, a sua sensibilidade foi tocada, a sua sensibilidade foi atingida. E essa ânima, que significa alma, o sopro da vida, essa energia de vida foi atingida. A sua sensibilidade, a sua capacidade de amorosidade foi atingida. A sua libido foi atingida. Né? Então, o seu feminino atingido, sua libido atingida, você tem a sensação de que ninguém mais olha para você, você está abandonado no mundo. É essa sensação que dá. E eu tenho a sensação de que, diante disso, a criança interior vem e ela sente essa sensação de abandono, ela sente a sua própria sobrevivência em risco, e ela sente, então, olhando para os olhos da morte. Então, quando ela não olha nos olhos do amor, parece que ela olha nos olhos da morte. Medo de morrer, medo de estar sozinha na vida, medo de ser abandonada.
Então, diante da baixa libido, a criança interior e esse feminino sentem-se profundamente ameaçados. Quando isso acontece diante de uma pessoa que está com seu masculino ferido, a situação é trágica. Né? Pois bem, então, vejam vocês que complexa essa situação. Né? Eu poder dizer a vocês, então, que morte não é só a morte física. Não é? E aqui, então, vocês estão percebendo já o porquê eu estou abrindo tantas gavetinhas. Eu estou preliminarmente dando conceitos a você. Né? Esses conceitos vão lhe ajudar a entender depois, quando eu falar como é complexo, como nós podemos acumular uma série de sentimentos de derrota, como nós podemos lidar com tudo isso, não é verdade? Então vou apresentar um novo conceito para vocês. Esse conceito, ele também é da abordagem analítica. Tudo que eu vou explicar para vocês hoje, eu uso como base, como uma maior ênfase, a abordagem analítica, que foi uma psicologia desenvolvida pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Né? E a gente fala por isso psicologia junguiana, né, que veio dele. Né? Pois bem, esse psicólogo ele fala nos arquétipos. O que é isso? Por que é importante eu pensar nos arquétipos quando eu penso a vida e a morte? Pois bem, meus caros, lembra que eu falei da autoconsciência e eu disse que na maior parte do tempo nós não somos muito autoconscientes? Pois é, acontece que os arquétipos nos dão a noção de que existem funcionamentos que a humanidade adota desde muito tempo. Às vezes você está numa corrida, às vezes você está cansado das coisas que vem fazendo, às vezes você está numa sobrecarga, às vezes você não sabe como lidar com a situação e parece que você liga um piloto automático. Você passa por aquela situação difícil ligado num piloto automático e quando termina aquela situação você nem sabe exatamente o que fez. Você pode inclusive nem lembrar do que você falou, do que você decidiu, quais foram os atos que você praticou. E às vezes, depois de um período desse, a gente diz, por que eu disse isso? É como se na hora eu não estivesse lá, não fosse eu que tivesse dito. Né? Jung descobriu que nós temos a tendência de imitar certos comportamentos. Ele percebeu que nas famílias existe uma tendência de imitar certos comportamentos que são apreendidos socialmente, apreendidos culturalmente. E além disso, existe uma outra coisa muito interessante, meus caros. Eu vi, num congresso junguiano, um médico trazer fotos de DNA. Nessas fotos de DNA, ele mostrou, entre outras coisas, dois grandes processos que passam o nosso DNA, e um desses processos se chama metilação. Nesse processo, ele mostrou fotografias de uma proteína. Imaginem vocês aquela cadeia do DNA, aquela cadeia helicoidal, aquele formato espiral. Uma proteína vem e ela gruda externamente a essa cadeia. Imagine que as falanges do meu dedo, seja cada uma delas um gene, e a proteína vem e gruda numa dessas falanges do meu dedo, que seria um gene. Quando a proteína externamente gruda ali, esse gene não é mais lido. A partir de agora, o que aconteceria comigo modificou-se. Então esse gene podia ser desencadeador de uma coisa boa para mim. Ou ele podia ser desencadeador de uma coisa ruim, podia desencadear um câncer. Pois bem, quando esse gene gruda, acontece que muda alguma coisa na minha vida. Eles conseguiram, os cientistas, descobrir várias situações diferentes em que essa externalidade gruda ali e interfere no nosso DNA. Quando isso acontece, muda a nossa realidade. Eles chamam essas proteínas, eles chamam essa situação toda aqui, ali tem um marcador que às vezes é um marcador que nos leva a desenvolvermos uma depressão. Às vezes aquele marcador nos leva a desenvolver uma ansiedade. Às vezes aquele marcador faz com que nós fiquemos mais impulsivos. Às vezes aquele marcador faz com que todos na minha família tenham um câncer, mas eu
aquele marcador gruda exatamente em cima de um gene que desenvolveria um câncer, eu não tenho mais aquele câncer, eu não desenvolvo. Eu tenho a propensão para desenvolvimento, mas ele não se desenvolve. A ciência que estuda isso se chama epigenética comportamental. A epigenética comportamental prova, inclusive com fotos, de que de fato nós podemos herdar estes comportamentos. Porque se eu sofro um grande trauma e o meu DNA sofre essa alteração e eu tenho um filho, o meu filho nasce muitas vezes com aquela alteraçãozinha igualzinha. E aí ele não passa por um trauma como eu passei, mas ele toma a atitude que eu tomei por causa de um trauma. Então eu influencio atitudes dos meus filhos. Então quer dizer que eu não herdo só cor de olho, e eu não transmito só cor de olho, cor de cabelo, se vai ser gordo, magro. Eu também posso transmitir emoções, e eu posso transmitir como é que a gente atua a partir de certas emoções. A essa transmissão, Jung chama de... Também é isso, Jung chama de arquétipos, quer dizer, modelos antigos de comportamento que são anteriores à minha existência, e eu posso adotar esses padrões antigos de comportamento. Então, Jung se utiliza de modelos que nós conhecemos, modelos mitológicos, por exemplo. Vejam aí, eu coloquei a imagem de uma bruxa, eu coloquei a imagem de uma princesa, eu coloquei a imagem de um cavaleiro. Você conhece essas figuras. Se eu te perguntasse como é uma bruxa, talvez você me diria: ah, ela é amargurada, ela é rancorosa, né? Então, ela é ressentida. Então, quando uma mulher é amargurada, rancorosa, ressentida, a gente pode apontar e dizer: ah, é uma bruxa, né? Agora, eu poderia perguntar: como é uma princesa? Você me diria: é doce, é meiga, é bonita. Veja, nós temos pré-conceitos. De onde vêm esses pré-conceitos, né? Esses pré-conceitos, Jung poderia chamar de arquétipos, né? Conceitos que antecedem a minha existência, né? E são padrões comportamentais. Diante de um arquétipo, eu tendo a agir de certa forma, né? Então, diante de um arquétipo, eu tendo existem ações e reações. Por exemplo, meu caro, a bruxa, ela não é necessariamente má. A bruxa, ela é reativa. Ela é reativa. O masculino, tanto em homens quanto em mulheres, lhe fez mal. Lhe causou o mal. E ela foi machucada, o feminino dela foi ferido. E ela, no instinto de defesa, se torna destrutiva daquele masculino que queria fazer mal. Então, diante de uma bruxa, o meu cavaleiro andante, por exemplo, pode ser ativado. E eu posso resolver enfrentar essa bruxa, assim como eu enfrento o dragão, assim como eu enfrento um inimigo. Diante disso, então, eu posso ter atitudes esperadas diante do arquétipo da bruxa. Ou então, se eu não quero enfrentar a bruxa, eu posso adotar uma postura de um meninão, para que a bruxa não se sinta ameaçado. Eu não quero brigar com você, de repente eu estou vendo a minha esposa com uma atitude como se fosse bruxa. E eu não vejo por um instante mais a princesa com quem eu me casei, e eu vejo uma bruxa, mas eu não quero brigar com ela, então eu posso me colocar numa bolha, eu não quero brigar com você, faça o que você quiser, eu deixo que ela se sinta poderosa, e eu adoto a postura de um meninão. Diante desse meninão, você vai o tesão no casal. Diante desse meninão, por um instante, o feminino pode se sentir, por exemplo, poderoso, só que esse meninão, ele não assume as responsabilidades. Então, o que acontece? Eu posso deixar para ela as coisas que eu tinha de fazer. Cada vez mais. Isso faz com que ela se sinta no começo poderosa, mas aos poucos é como se eu não fizesse mais o que eu devia fazer. Ela vai se acumulando de tarefas, pegando cada vez mais tarefas, e quando a gente vê, ela está cansada. Cansada e começa a ficar agressiva, começa a ficar ressentida, né? E quando vê, nós estamos diante do arquétipo da bruxa. Vejam, ações e reações em cadeia. E quando nós estamos nesse tipo de comportamento, gente, isso não é autoconsciência. Isso não é autoconsciência. O arquétipo, ele não te leva para a realização.
ele não te leva para a felicidade. Se você mergulha no funcionamento arquetípico, você não vai ser levado rumo à felicidade. Veja, vamos fazer algumas comparações. Imagine que eu tenha uma cápsula do tempo e eu leve você para o passado. E eu lhe diga, veja só, estamos aqui assistindo aborígenes australianos e estamos há 1000 anos do nosso passado. Vamos observar e me diga, observe esses aborígenes e me diga, você pode me apontar quem é o líder deles? Ou a líder? Você vai dizer, sim, aquela pessoa ali. Muito bem, você pode me apontar quem é o guerreiro? Quem é que está assumindo um papel de guerreiro? Quem é que está vestido? Quem é que está... O seu corpo está, às vezes, pintado, enfeitado, de forma a parecer um guerreiro. Você vai dizer, aquela pessoa ali. Eu vou te perguntar, quem é que é o líder religioso deles? Como é que chama? Pajé, feiticeiro, xamã? Você vai dizer, aquele ali. E se eu te perguntasse, quem é que é uma grande mãezona aqui? Você vai dizer, aquela lá, ó, os filhinhos, as crianças tudo ao redor, parece um monte de pintinhos, assim, ao redor da galinha. É uma figura, olha lá, uma mãezona. Pois muito bem, você não conhece essa cultura, você não sabe falar essa língua, você não se aproximou muito deles, e você identifica certos papéis. Agora eu levo você 1000 anos para o futuro. Vamos descer em uma rua muito movimentada de Tóquio, uma cultura exótica para você, e eu vou te fazer as mesmas perguntas. Você consegue me dizer quem é o guerreiro, quem é a polícia? E você vai ver naquela rua movimentadíssima, aquela grande avenida, você vai ver alguém e vai dizer, aquela pessoa é um policial, mesmo sem conhecer o carro da polícia daquela época, o uniforme da polícia daquela época, você vai saber identificar. Eu poderia lhe perguntar, me diga, você vê alguma figura religiosa? Faz de conta que passa um monge taoísta naquela rua e você vai dizer, aquele lá é um líder religioso. Veja, em qualquer época da humanidade, você é capaz de identificar esses papéis. Agora, imagine que eu sou influenciado por um arquétipo de um monge eremita. Um arquétipo de um religioso, por exemplo, um frade franciscano. Faz de conta que parte da minha personalidade se identifica com esse frade franciscano. Então, olhe para mim e imagine um frade, um frei franciscano, vestido com aquela roupa marrom, aquele hábito marrom que chama, aquela cordinha branca, uma sandália e aquele corte de cabelo, né, a tonsura. Né? E você chegue até mim e me convide para nós irmos esta noite, às 3 da manhã, na balada mais top da nossa cidade. E você já está lá nessa balada, o funk tocando, e às 3 da manhã chego eu, vestido de franciscano, no meio daquela balada. E eu te pergunto, como você acha que eu iria me sentir naquele momento? E você vai perceber que você sabe que eu me sentiria deslocado. Veja, você sabe como eu estaria me sentindo. Você sabe como eu estaria, inclusive, até com tendências de pensamentos. Alguns tipos de pensamento você saberia até o que eu estou pensando naquele momento. Mas você não tem certeza de que aquele conhecimento sobre mim é verdadeiro. Então eu estou lhe dizendo, sim, você acertou. Eu realmente, influenciado pelo arquétipo do eremita, estaria me sentindo deslocado naquela balada. Você conhece profundamente os arquétipos, sabe como eles se sentem e como eles pensam, e você não sabia disso. Então estou lhe dizendo, você conhece profundamente o funcionamento arquetípico e muitas vezes não sabia disso. Então, esses funcionamentos arquetípicos não nos levam para a felicidade. Lembre disso. Se eu pensar na pessoa que está agora limpando a água para mim, eu não estou interessado se ele está feliz ou não limpando a água da minha cidade. Eu só quero que ele limpe a água. Existe uma pessoa agora que está fazendo pão. E eu não estou preocupado se ele está feliz em ser padeiro. Eu só quero ter um pão na minha mesa. Então, cada um de nós, ao escolher papéis a cumprir, esses papéis não sou eu, são papéis, são
personas, são modelos de funcionamento. Quando eu adoto esses modelos de funcionamento, ser o diretor, ser um monge, esses papéis, ser um policial, eles são previsíveis. Eu lhe pergunto, qual é a diferença da vida de um soldado romano aquartelado há 2000 anos e de um soldado carioca aquartelado hoje no Rio de Janeiro? Existem coisas que são muito comuns. A vida do policial, as preocupações do policial. Todas essas coisas que são comuns não pertencem à autoconsciência. São arquetípicas. Por isso, nas nossas profissões, nesses papéis que nós desempenhamos, nós somos muito pouco conscientes. A maior parte do tempo, quando nós estamos nestas situações, nós só reproduzimos papéis e esses papéis não nos levam à felicidade. Por causa destes papéis, muitas vezes nós vamos perceber que estes papéis tomaram uma decisão por nós, porque o eremita tem o seu jeito de fazer as coisas, a bruxa tem o seu jeito de fazer as coisas, a princesa ela vai usar da sua sedução para fazer as coisas, um feminino terrível vai usar da manipulação para fazer as coisas, um rei talvez use de uma gestão, talvez ele use de uma boa administração, talvez ele tente ser um diplomata e ele use diplomacia para fazer as coisas. Quer dizer, cada papel arquetípico tem o seu jeito de fazer as coisas. Quando eu entrego a minha vida nas mãos desses papéis, eu não estou sendo autoconsciente e eu vou ter depois, muitas vezes, que correr atrás do prejuízo de como aquele funcionamento arquetípico lidou com a situação. Imagine você, quando você entrega o seu funcionamento à criança interior e ela faz as coisas do jeito dela, egoisticamente. A criança ela tem muito de sabotadora, então ela me sabota, ela faz as coisas de um jeito que depois eu vou me arrepender de não ter estado, não ter decidido estar ali, no aqui e no agora. Decidir escolher, decidir por mais difícil que seja enfrentar a situação, fazer o que eu tenho de fazer e fazer o melhor possível. Por causa desses funcionamentos, muitas vezes na minha vida, tem coisas que não vão cicatrizando, tem coisas que eu vou fazendo acontecer e vão deixando um rastro de dor, um rastro de destruição. E essas coisas que vão ficando em aberto, essas coisas que os meus arquétipos vão lidando por mim, e outras situações que eu esforcei-me e eu dei o meu melhor, mas eu não obtive um resultado de sucesso, vão se transformando em feridas abertas ao longo da minha vida. Pois essas feridas abertas, esses dodóis que não são cicatrizados ao longo da minha vida, ao longo da minha existência, esses dodóis vão formar os lutos ao longo da minha vida. Então, os lutos são feridas que eu tenho ao longo da minha existência e não foram cicatrizados. Então, volta e meia, eu me deparo com situações similares àquela, e aquelas velhas feridas, elas novamente como que abrem. Elas novamente são expostas e eu vivo momentos de intensa dor, intenso sofrimento, e é como se essas feridas fossem abrindo de novo e sendo cumulativas. Parece que existem certos lutos, certas dores, das batalhas que eu vou passando ao longo da vida e vou perdendo, vou me machucando, parece que algumas delas vão acumulando. E dessa forma, quando elas abrem novamente, elas aparecem novamente, eu simplesmente sangro cada vez mais. Né? E aí então, eu estou começando a apresentar para vocês o sofrimento. Às vezes eu falho, às vezes eu não sou perfeito, às vezes eu faço coisas das quais eu me arrependo, às vezes os aspectos mais sombrios da minha personalidade assumem o controle, porque para Jung nós não somos somente bons, nós não somos somente maus, nós somos bons e maus, nós temos luz e sombra, nós somos as duas coisas junto. Nós às vezes podemos ser, sim, muito perversos,
por melhor que sejamos. Então, essas partes da nossa personalidade que estão na nossa sombra, ou que estão na sombra das outras pessoas e nos atingem, muitas vezes vão nos fazer sofrer. E se eu falo de sofrimento, eu tenho que lhe perguntar, afinal de contas, o que é sofrimento? E eu também tenho que perguntar o que nos faz sofrer. Você já parou para perguntar o que é que te faz sofrer? Pois é, nós só temos duas certezas na vida se eu utilizar a filosofia. A psicologia, ela nasce da filosofia. A filosofia é a mãe da psicologia. A psicologia é muito influenciada pela medicina e pela psicologia, e pela filosofia, digo, né? Medicina e filosofia. Então a filosofia sendo a mãe da psicologia, a filosofia diz, olha, nós temos duas certezas na vida, que eu vou sofrer e que eu vou morrer. Veja bem, nós só temos estas duas certezas na vida e nós não nos preparamos para nenhuma destas duas coisas. Nós não somos preparados, nós não somos ensinados a lidar nem com o sofrimento e nem com as perdas, nem com a morte. Né? Então você não se prepara para morrer e você não se prepara para sofrer. Por isso, a importância do nosso estudo de hoje. Por isso eu estou sendo metódico, estou abordando uma série de assuntos para realmente você ter conhecimento profundo, para nós podermos tocar no luto logo ali adiante, nós tocarmos no enfrentamento das perdas logo ali adiante, mas ao final deste mini curso, mas ao final desse vídeo. Então, nós estamos falando o que nos faz sofrer, não é? E eu lhe disse então que nós temos duas certezas, né? Sofrer e morrer. Bom, vamos falar um pouco do sofrimento, né? Vou falar do sofrimento e depois vamos falar da morte. Então, para eu poder lhe falar sobre o sofrimento, eu tenho que fazer uma distinção entre angústia e sofrimento. Se eu lhe perguntasse, será que angústia é uma coisa boa? Você talvez iria me dizer, nossa, claro que não. Angústia é uma coisa muito ruim. É muito ruim sentir angústia. Né? Se eu pudesse não sentir angústia ao longo da minha vida, seria ótimo. Né? A angústia é uma inimiga que eu tenho. E eu vou lhe dizer, puxa gente, não. Na verdade, a angústia é sua amiga. A angústia é uma de suas melhores amigas. Sabe por quê? Olha só. A gente fala assim, em time que está ganhando, não se mexe. O que isso significa? Significa que se você não estiver angustiado, você não sai do lugar. A angústia, na verdade, ela move o mundo. A angústia é como se fosse uma espécie de energia, vamos dizer assim, que move o mundo. Você só faz algo quando a água bate na bunda. Você só faz algo quando você precisa se mover. Então, a angústia move o mundo. Veja isso. Qual a diferença da angústia e do sofrimento? Vou dar um exemplo. Imagine que eu tenho um fogão a lenha. Então, estou aqui na sua frente com um fogão a lenha. E imagine que eu coloque o meu dedo na chapa quente do fogão. Eu lhe perguntaria, o que eu tenho de fazer? E você vai dizer, tira o dedo, Joel, você precisa tirar o dedo. Bom, eu poderia, com o dedo queimando, começar a pensar, bom, então eu vou tirar o dedo daqui, deixa eu ver, então primeiro deixa eu bolar um plano, vou tirar o dedo, e ao tirar o dedo vou levar ele na torneira, vou abrir a torneira, depois que eu abrir a torneira eu vou até o armário, vou pegar o... Não, cara, tira o dedo, depois você faz as outras coisas. A urgência agora é interromper aquilo que está lhe trazendo dor e sofrimento, aquilo que está lhe trazendo toda essa situação. De perda, seu dedo está piorando o estado dele. Bom, tirei o dedo. Agora veja, tem duas situações nesse tirar o dedo. Estou novamente com o dedo no fogão. Psss, está aqui. Bom,
algo dentro de mim deveria dizer: Joel, faça alguma coisa, movimente-se. E eu então, ao pensar, Joel, faça alguma coisa, você precisa fazer algo para interromper esse problema. Se eu tirar o dedo, se eu ouvir esta voz, o que eu sinto agora, com o dedo queimado, é só dor. Por quê? Porque eu fiz um movimento necessário para interromper aquele sofrimento. Eu posso retomar a esperança de que um dia meu dedo vai ficar melhor, porque a situação que ocasionava dano foi interrompida. Veja bem, nesse instante, 1 minuto depois de eu tirar o dedo, meu dedo pode doer mais ainda, inclusive, do que quando estava com o dedo na chapa. Porque, acho que vocês sabem, enquanto eu não molhar, não esfriar meu dedo, o calor pode passar de célula para célula e a queimadura ir piorando. Né? Então eu preciso esfriar o meu dedo. Né? Um tempo depois, ele pode doer mais do que quando estava na chapa. Tem pessoas que, ao enfrentar as perdas da sua vida, dizem: puxa vida, quando eu estava com o dedo na chapa, estava doendo menos. Eu vou colocar o dedo de novo. Psss. Você vai dizer: ah, Joel, ninguém vai fazer isso. Eu imagino você rindo aí do meu exemplo. Ninguém vai fazer isso, Joel. Eu vou te dizer: vai sim. Tem pessoas que saem de relações tóxicas e depois acabam voltando. Tem pessoas que interrompem situações que acabam retornando e depois dizem: por que eu fiz isso mesmo? Não é? Sim, tem pessoas que voltam a pôr o dedo na chapa. Então, agora vamos ver o que é sofrimento. Isso é dor. Por que é dor? Porque você fez um movimento de mudança que interrompeu o dano, interrompeu aquilo que estava causando dano. Então você recobre a esperança de que vai melhorar. Agora, colocando o dedo de novo na chapa. Psss, se vira a voz interior me dizendo: Joel, tira o dedo. Joel, você precisa fazer alguma coisa. Joel, faça alguma coisa. Joel, faça alguma coisa. Joel, faça alguma coisa. E eu não faço. Isso é sofrimento. Porque enquanto eu não fizer, às vezes eu não posso, às vezes estou impossibilitado, sou impotente, essa situação não está inteiramente nas minhas mãos. Se eu sentir que eu não posso eliminar aquela questão que me provoca dano, eu não adquiro esperança de que possa melhorar. Eu não adquiro fé de que aquele problema vai ser resolvido. Se eu não tenho fé na solução, se eu não espero que aquilo possa melhorar, eu desespero. Na situação da desesperança, eu tenho o sofrimento. Então, enquanto a angústia move o mundo, né? Veja bem, a angústia move o mundo, o sofrimento trava. O sofrimento trava porque eu não percebo que há uma possibilidade de melhora. Eu não sinto que as coisas estejam se encaminhando para uma boa solução. Essa é a diferença entre angústia e sofrimento. Muito bem. Então, eu vou fazer algumas divisões neste vídeo e vou dividir ele em pequenos vídeos para que não dure tanto, e vou agora então fazer uma interrupção, e a partir do vídeo 2 eu vou começar a falar sobre o luto propriamente dito, as fases do luto, e nós prosseguimos daí a partir deste nosso intervalo. Até lá!